Bom dia, alunos do quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula de História. Vamos iniciar a aula de hoje com a correção da página 246, 247 e 248, certo? Bom, pessoal, iniciando aqui na página 246, nós podemos observar a primeira questão, diz assim, ó: há terras indígenas no estado onde você mora? Em caso afirmativo, circule-as no mapa. Nós podemos observar aqui na legenda, roxinho é em estudo, verde demarcadas, laranja em demarcação, homologação. Vamos aqui para o nosso estado do Ceará. Nós podemos observar que aqui no nosso estado nós vamos ter em estudo ainda, terras indígenas em estudo e em demarcação, certo? Ainda não foram demarcadas. Na explicação que eu dei, nós vimos que somente uma terra foi registrada oficialmente, certo? Demarcada, uma terra indígena, Mas aqui no mapa ainda não consta, certo? Esse mapa é de 2014. Então, de acordo com o mapa, ainda nós só temos terras em estudo e em demarcação. Ainda não foi concluído os processos. Aqui na 247, nós vamos ter a segunda questão. Qual a importância da luta dos indígenas pela demarcação de suas terras? Qual a importância, pessoal? De dar o direito, aos povos indígenas, a uma parte do território que era, por direito, toda essa terra era deles, porque eles estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Então, por direito, eles têm direito a essas terras demarcadas, certo? E eles buscam, lutam por esse direito para que eles possam desenvolver, continuar a viver a cultura deles, os costumes. E é isso. Agora nós vamos para 248. Em 248 nós vamos ter um relato do indígena Pataxó sobre a importância das demarcações nas terras, A terra para nós é sagrada. Nela está a memória de nossos ancestrais, por isso exigimos a demarcação de nossos territórios indígenas, o respeito às nossas culturas, às nossas diferenças, condições para sustentação, educação e saúde. Indígenas protestam em Brasília em defesa dos seus direitos em 2015. Aí na letra A nós temos assim: de acordo com o relato, por que a demarcação de terra indígena é importante? Como ele diz no relato, a demarcação das terras é importante porque a terra para eles é sagrada. Da terra que eles tiram a sustentação, a educação, a saúde. E eles fazem, protesto para conseguir esse direito. Letra B. De que forma os povos indígenas têm se mobilizado para lutar pela demarcação das terras, através de protestos, criação de sites, como nós já vimos aqui no nosso livro. C. Em sua opinião, a demarcação de terras indígenas é importante? Você vai dar a sua opinião. Por quê? Com certeza é muito importante, Os indígenas têm direito, sim, a terem suas terras oficialmente demarcadas, Eles poderem viver a sua cultura, suas diferenças, a sua sustentação nessas terras, nesses terrenos que serão deles por direito. Então é isso, pessoal, a correção de hoje, A seguir nós vamos ter a explicação sobre o material
vocês receberam pelo Correio do Conhecimento, não deixem de assistir, certo? E também ao finalzinho vai ter a explicação da atividade que vocês vão realizar em casa, que foi junto com o material. Bom dia, alunos do 5º ano. Estamos aqui para mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o período colonial, certo? Vocês podem pegar o material que foi enviado pelo Correio do Conhecimento e abrir na página 39, para a gente dar início à explicaçãozinha do texto. Aqui nós podemos observar, pessoal, que foi dividido em duas partes, certo? O período colonial. Ele classifica como período pré-colonial, que vai de 1500, que foi quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, até 1530, certo? E o período colonial de 1530 até 1822. Mas tem livros, né, que englobam o período colonial desde o 1500 até 1822, certo? Alguns livros não consideram o pré-colonial. Mas aqui está acontecendo essa divisão, certo? O descobrimento do Brasil, que aconteceu em 1500, né, deu início ao período colonial, e ele acabou em 1822 com a independência do Brasil, certo? O Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Por isso acabou o período colonial. A primeira exploração que nós podemos observar aí no período colonial foi o pau-brasil, né? Várias expedições mapearam a costa nesse período, né? Eles estabeleciam fortes, que eram os fortes ou feitorias. Eram como se fossem bases que se instalavam lá para fazer a segurança, certo? Para que os franceses não invadissem a colônia e não tentassem dominar, certo? Os portugueses, né? Depois que os portugueses descobriram o Brasil, eles se sentiam donos das terras brasileiras, né? Então, se algum outro país tentasse invadir, eles já estavam preparados, certo? Para impedir. Nessa época foi muito importante a expedição de Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza foi quem criou a primeira vila, chamada de São Vicente, em 1532. E depois ele criou a vila de Santo André. Essas duas vilas elas estão hoje no atual estado de São Paulo. Trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar, certo? Martim Afonso de Souza também foi o brasileiro, o português, que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para cá para o Brasil, certo? E depois essa cana-de-açúcar ela vai ser plantada por todo o litoral brasileiro, certo? Durante muitos anos houve uma grande disputa entre os franceses e os portugueses para invadir a colônia, certo? Que hoje é o Brasil. No período colonial também houve muitas lutas entre brancos e indígenas, né? Os indígenas eles não se davam por vencidos, né? Porque eles moravam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram e os portugueses os expulsaram, né? Também no período colonial vai ter a escravização dos escravos africanos, né? Que eles vieram da África para cuidar das lavouras de cana-de-açúcar, que nós vamos ver posteriormente, né? O povoamento do litoral ele se deu praticamente devido às plantações de cana-de-açúcar nesse período. Nesse período colonial também houve a criação de muitas cidades. A cana-de-açúcar, o gado, o ouro e o café foram os principais motivos, né, para que o Brasil tivesse desenvolvimento. Revoltas, nesse período também teve muitas revoltas, né, devido ao domínio português, porque
as pessoas que moravam aqui na colônia não estavam satisfeitos, né, com o domínio português. Portugal cobrava impostos absurdos em relação à colônia, né, tudo para gerar riqueza para Portugal, né? Então aconteceu tudo isso no período colonial. Bom, pessoal, continuando aqui, né, nós vamos tratar agora das capitanias hereditárias. Vocês podem acompanhar aí no material, na página 44. Bom, o governo português, ele tinha que colonizar a colônia, certo? E como ele não estava com condições financeiras, né, para ocupar a colônia, que era muito caro, o que foi que aconteceu? Em 1534, ele achou uma maneira, né, barata de fazer essa colonização, certo? Ele dividiu, né, a colônia em 15 lotes e deu cada pedaço de terra para uma pessoa cuidar, certo? Essa pessoa era chamada de donatário. Como o donatário ia cuidar desses pedaços de terra? Ia fazer prosperar, ia colocar a gente para trabalhar com seus próprios recursos. Se o dinheiro que fosse arrecadado com essas produções, né, com esse desenvolvimento dessa terra, parte desse dinheiro ia para a coroa portuguesa, certo? Esses donatários, eles eram pessoas importantes, entre eles tinham militares, tinham fidalgos, né, pessoas ricas, funcionários da administração. Então, esses donatários, eles receberam esses pedaços de terra, né? Foram 12 donatários e eram 15 lotes. Então, quer dizer que um donatário ficou com mais de um lote, com mais de uma capitania, certo? Capitania hereditária. Eles tinham que explorar e tinham que gastar, né, com material, com mão de obra para fazer aquele terreno prosperar. Por que era chamada de capitania hereditária? Porque era passado de pai para filho. Ou seja, se um dos donatários falecesse, o responsável pela capitania seria o filho do donatário, certo? Aí no mapa, na página 45, vocês podem observar as capitanias, certo? Nós temos aqui, ó, página 45, ó. A primeira nós temos aí Maranhão, duas, né? Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente e outro São Vicente, né? E Santana e Santana, né? Isso, 15 capitanias. Então, pessoal, as capitanias elas não deram certo, por vários motivos. Por causa das invasões dos indígenas, que eram frequentes, né? Por falta de recursos, porque os donatários eles não tinham dinheiro suficiente para investir na capitania. E com isso, somente duas capitanias prosperaram. Foi a de São Vicente, né, que o donatário dela era o Martim Afonso de Souza. Ela prosperou porque ela cultivou cana-de-açúcar e a criação de gado. E teve a de Pernambuco também que prosperou, que o donatário era Duarte Coelho. Ela praticou a cana, né, de açúcar, prosperou devido à cana-de-açúcar e à agricultura, porque essa capitania ela tinha um solo chamado de massapê, que era muito propício para a agricultura. Depois, como as capitanias hereditárias não deram certo, né, somente duas prosperaram, a colonização ela não foi totalmente efetiva, né, o rei de Portugal decidiu mudar a forma de colonização, certo? Ele
depois das capitanias hereditárias, ele instalou o governo geral, certo? Que o governador geral ia ser uma pessoa responsável, conhecida por ele, né? Que ia tomar conta aqui da colônia e ia se instalar aqui para resolver os problemas, né, pessoalmente, certo? Então, pessoal, vocês vão responder a atividadezinha que foi enviada para vocês, aí junto com o material, certo? Ela tem 13 questões, vocês vão responder a frente e o verso. Como diz aí no início, essa atividade ela não vai ser devolvida pelo correio do conhecimento, certo? Você vai responder, vai tirar foto e vai me enviar, certo? Ela não precisa ser devolvida para o correio. Aí nós temos aí a primeira questão. Como ficou conhecido o período que vai de 1500 a 1530, certo? Você vai dizer como ficou conhecido o nome desse período. Marque V para verdadeiro e F para falso. Várias expedições mapearam a costa brasileira. Será que isso é verdade? As feitorias consideradas como fortes serviam para proteger o território português de invasões francesas. Você vai marcar, viu, F? A expedição comandada por Martim Afonso de Souza não teve muita importância nessa época. A primeira vila fundada foi a de São Vicente. Tudo isso aqui você vai encontrar, pessoal, no primeiro textinho, na página 39, viu? Os primeiros anos do domínio português. Pinte o nome do vegetal que foi trazido pelos portugueses e foi cultivado por toda a faixa do litoral brasileiro. Será que foi a mangueira, o pau-brasil, cana-de-açúcar, o coqueiro? Preste atenção nessa perguntinha. Você vai pintar o nome do vegetal que foi trazido pelos portugueses, certo? Não é do que já estava aqui, não, no Brasil, certo? Foi trazido pelos portugueses e foi cultivado, né, em todo o litoral brasileiro depois. Certo? Você vai pintar o quadrinho. 4. Desembaralhar as letras e descobrir o povo que, após muitas lutas, os portugueses conseguiram expulsar aqui da colônia, né? O povo que queria tomar a colônia de Portugal. 5. O que caracterizou o período colonial? Você vai dizer o que foi que aconteceu no período colonial, certo? Eu falei tudo aqui no material de vocês, né? Vai ter na página 41, falando sobre o período colonial, certo? O que foi que houve no período colonial, se teve muitas lutas, se teve... se o povo estava contente com o domínio português, você vai falar sobre tudo, certo? Temos aqui 3 linhas, eu não quero só uma palavra. Foi bom, foi ruim, certo? Quero que você fale sobre o que aconteceu. 6. Qual a primeira riqueza explorada no Brasil? Aí aqui sim, qual a primeira riqueza que já tinha aqui no Brasil e foi explorada pelos portugueses, certo? Letra A, ouro. Letra B, açúcar. Letra C, pau-brasil. Letra D, café. Nessa questão 6 aqui, todas essas riquezas foram exploradas, certo, pessoal? Mas eu quero saber qual foi a primeira. 7. No período colonial, qual foi o produto mais valorizado? Arroz, açúcar, farinha ou café? Certo? Você vai marcar. 8. Marque um X nos acontecimentos do período colonial. O que aconteceu no período colonial? Muitas cidades foram fundadas, o açúcar não era valorizado, houve a escravização dos africanos trazidos para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar. Você vai marcar o que aconteceu no período colonial. Pode ser mais de um. O que tiver acontecido aqui, você pode marcar, viu? A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro. Foi por conta da cana-de-açúcar que foi desenvolvida a colônia, o litoral da colônia. O litoral é ali próximo à água, aonde o mar, né, banha o litoral, certo? 9. O que eram as capitanias hereditárias? Você vai dizer como eram, né? A quem foi dado.
por que eram chamadas de hereditárias, tudo isso eu expliquei. Vocês podem também estar complementando a resposta aí, observando a página 44. Quem eram os responsáveis pelas capitanias hereditárias? Letra A, dotes, B, donatárias, C, militares, D, governadores. 11. Quais os motivos fizeram as capitanias hereditárias prosperarem, né? Teve motivos, né? Pelos quais as capitanias prosperaram, né? Só teve 2 capitanias que prosperaram e teve os motivos, certo? Aqui pode ser mais de um motivo, você pode marcar, certo? Não é obrigado a ser só um, não. Você vai marcar o motivo que tiver aqui. Se foi mais de um motivo que tem aqui nas letras, você pode marcar, certo? Nós temos aí o cultivo de cana-de-açúcar, cultivo de algodão, plantação de café e criação de gado. 12. Marca as afirmativas verdadeiras sobre as capitanias hereditárias. Você vai marcar só o que for verdade sobre as capitanias. As capitanias hereditárias eram chamadas de hereditárias, pois passavam de pai para filho. Os donatários usavam seus próprios recursos para a sua capitania se desenvolver. O sistema de capitania foi um sucesso. As terras brasileiras foram divididas em 15 lotes de terra. 5 capitanias prosperaram. Você vai marcar com X só as verdadeiras sobre as capitanias hereditárias, certo? Ligue a capitania ao seu donatário. Você vai ligar as capitanias que prosperaram, né? Pernambuco e São Vicente, aos donatários responsáveis por elas, certo? Então é isso, pessoal. Vocês vão tirar as fotos e me mandar da atividade respondida, certo? E eu estou aguardando. Até a próxima aula.